Olá, começando aqui o podcast Arte Debater no Correio do Povo, e o tema não poderia ser melhor e num ano atípico e mais atípico para o positivo. A 97ª edição do Oscar, que será dos Oscars, né, da Academia, que será entregue às 21 horas do horário de Brasília, no Dolby Theatre em Los Angeles. E para conversar sobre este Oscar, eu vou pela ordem de importância, então por isso vou me nominar. Só vou falar de mim depois. Estamos com crítico de cinema, curador do Festival de Cinema de Gramado, editor aqui do Correio do Povo, Marcos Santuário. Que bom, é um prazer estar conversando sobre cinema e Oscar contigo aqui. Prazer é meu, Gonzaga. Obrigado pelo convite. É ótimo falar de um tema que a gente gosta, estuda, analisa e vive durante muito tempo, né? E como tu disseste, num ano especial, né? Em que o cinema brasileiro ganha uma visibilidade no Oscar como há muito a gente não viu, e seguramente muita gente, desde que nasceu, não viu isso acontecer, né? Então, vamos falar. E num mundo de redes, num mundo de que tudo, qualquer movimento se transforma em qualquer tweetada, qualquer Instagram, qualquer post vira alguma coisa pró ou contra o filme. E não é por causa disso que estou fazendo essa introdução, mas estamos com a Carol Santos aqui com a gente, que também é de uma geração que trabalha muito com essa área, né? Carol, seja bem-vinda aqui. Nós vamos falar de cinema e também pelo teu viés, que é um viés assim forte de acompanhamento de agências, de Instagram, de todas as redes, assim. Carol, seja bem-vinda. Oi, obrigada, Gonzaga. Estamos aqui, né, fazendo a cobertura. A gente tem feito uma cobertura extensa, né, no Correio do Povo, com um monte de postagens toda hora, então acho que vai ser legal a gente conversar sobre tudo que está acontecendo aí no mundo dos Oscars. Que coisa boa! Bom, vamos ao tema inicial. Não tem como a gente fugir das três principais categorias. Elas não são as principais, mas para qualquer brasileiro, desde o Marcos tem uma memória mais prodigiosa por trabalhar com cinema, praticamente, não é 24 horas, mas é como se fosse Pagador de Promessas em Cannes, aí outros agora, mais recentemente, Urso de Ouro, Berlim, tanto a Fernanda ganhou o Urso, a Fernanda mãe, né? O Padilha ganhou por Tropa. A minha memória tá assim, eu nem tenho anotado isso. Mas eu queria te dizer, este momento, quando foram as indicações? Primeiro começou a Veneza em setembro, né? Que a gente já começou a dar uma cobertura. Quando é que se desenhou que Ainda Estou Aqui teria essa, na tua perspectiva, que acompanha muito festivais, acompanha a academia como um todo, quando é que se desenhou que Ainda Estou Aqui teria mais chance? Por exemplo, Retrato Fantasma nos anos anteriores, outras produções tinham grandes chances e acabaram não tendo aquela visibilidade. Quando é que se foi materializado? Eu estou lembrando agora, tu citaste antes, né, que uma das minhas atividades é ser, desde 2012, curador do Festival de Gramado, né, que é um dos mais importantes festivais, está entre os 100 mais importantes do mundo e é um dos mais importantes da América Latina, e hoje, sem dúvida, é o mais antigo do Brasil, sem nunca haver deixado de acontecer. Por que eu estou falando de Gramado? Porque no início do ano, estou falando de 2024, eu já sabia do Ainda Estou Aqui. E agora posso confessar aqui publicamente que a gente estava tentando trazer o filme para Gramado. Para Premiere, na famosa Premiere. Para Premiere de Gramado, como a gente já fez com vários outros, com Bacurau, Aquários, com filmes importantes da cinematografia brasileira dos últimos tempos. O Retratos Fantasmas, falei aqui, claro, de 3 filmes do Kleber Mendonça, que é um dos maiores cineastas contemporâneos, né, meu ex-colega da crítica, né, que foi para o outro lado da vidraça.
Mas aí tem o Karim Ainus com o Motel Destino e tal. E a gente começou a conversar sobre isso. Só que um filme, ele é uma produção artística, mas ele é um produto comercial. Ele é um produto que também necessita pensar suas estratégias de marketing. E o que acontece nesses últimos anos, o público em geral pode perceber, nem precisa ser tão especialista na área, é que os grandes filmes procuram os grandes festivais internacionais para depois fazer uma carreira no Brasil e em outras partes do mundo, né? Quer dizer, é quase como que o desejo de ser validado internacionalmente para depois ser consumido nacionalmente. E claro, a estratégia da Vitrine Filmes, que é uma das maiores distribuidoras do país, que distribui Eu Ainda Estou Aqui, eles pensaram em Veneza como o marco inicial. O marco inicial. E aí o filme foi selecionado e ganhou, né, melhor roteiro no Festival de Veneza. Aí começou um olhar mundial sobre o filme, né? Porque tanto o Festival de Cannes quanto o Festival de Berlim primeiro, que é no início do ano, o Festival de Cannes, depois Veneza, são os 3 grandes festivais que começam a apontar os filmes que vão estar na boca do povo e nos cinemas, né, durante os próximos meses até o ano seguinte. E foi o que aconteceu. Então, eu diria que, respondendo essa questão básica, que foi em Veneza que ele começou a surgir. Eu assisti o filme num link que me enviaram, claro, mas depois assisti no cinema, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que é uma das mostras mais importantes, tal, são quase 400 filmes e tal, e lá estava o Ainda Estou Aqui. Então, ali também se visualizou com a crítica brasileira e algo da crítica internacional presente, que o filme já estava poderoso, né? Isso é setembro de 2024. E aí começa essa caminhada rumo ao Oscar. E nós na Academia Brasileira de Cinema, né, a gente escolhe os filmes que vão ser possivelmente lá o filme que vai ser indicado como filme brasileiro para tentar a vaga de melhor filme internacional. E aí a gente não podia deixar, e a votação praticamente tinha outros filmes. Esse eu gosto sempre de alertar, a gente está falando de um filme, mas ele é a ponta de um iceberg de produções brasileiras sensacionais, né? Mas a carreira dele começou ali sem dúvida nenhuma, e depois foi trabalhar o marketing todo, né? Que não basta o filme ser bom, ele precisa ser mostrado para muita gente, né? Eu me lembro da emoção, eu tenho um depoimento, eu estava na Flip em 2014, quando o Marcelo Rubens Paiva era um ato sobre ditadura militar, estava o Bernardo Kucinski e o Pércio Arida, eles fizeram uma mesa, e quando o Marcelo, essa coisa das palmas, quando o Marcelo falou da história que estava escrevendo um livro sobre a mãe dele, que ainda vive, que estava com os problemas que estava, quando ele falou de um ato acontecido há, não sei, eu não me lembro quanto tempo, mas era já mais de década, da questão da certidão de óbito, quando ele conta esse detalhe, quando ele conta de uma história que não está no filme, que é a história da foto do Globo, que aparece o pai dele com um milico, desculpa o milico o termo, mas é que o militar com a botina na cabeça dele, que no filme não está, foi uma escolha de direção, e aí foram essas palmas efusivas. Eu coloquei numa matéria para nós, assim, mas foi nessa linha, assim, o filme foi 7 minutos, né? Foi uma linha de 4, 5 minutos, assim, de palmas e emoção, do Marcelo contando. Por que dizer? Pela aura do filme, e aí eu queria chegar na Carol, dando esse depoimento, como chega para uma geração, e a gente está fazendo um papo geracional porque é importante, como eu falei aqui na introdução, tu faz muito a cobertura de agências, de redes, de stories, coisas ligadas a redes, como tu percebe que chegou nessa geração que nem vivenciou e tem menos ligações com a parte concreta da ditadura militar. Eu queria saber a tua percepção, primeiro, sobre o filme e também sobre essa repercussão do filme, sobre a importância dessa repercussão. Então, ao contrário do Marcos, eu não vi numa mostra, eu vi no Cineflix total. No Cineflix, olha uma propaganda aí. Muito bom, muito bom cinema. Bom. E daí, assim, eu chorei o filme inteiro, assim, é que essas coisas de ditadura militar, pra mim, pessoalmente, bate de uma maneira muito diferente, porque
é uma agressão tão grande, assim, que tu não consegue nem imaginar o quão pesado foi na época, né? Então, tu, como uma geração, botar um pezinho num filme, né? Que demonstra uma família sendo destruída, né? É o filme, assim, até... Ela se emociona na hora, isso é importante. Eu me emociono muito com esse filme mesmo, assim, achei muito bom. E assim, eu acho que a geração tá, que nem eu falei antes aqui, a gente tava conversando, eu acho que é o clubismo da época, assim, né? Porque a gente tem esse negócio no Twitter, nas redes, de tipo, o brasileiro é o dono da internet, né? Então a gente adotou Ainda Estou Aqui de uma maneira que a gente eleva ele, assim, a um patamar incrível, assim, né? Então, Fernanda Torres virou uma deusa, né? O Walter Salles, né? É o rei do cinema. Então, acho que a geração, tipo, abraçou o filme muito. E claro que tem as pessoas que não gostaram tanto, né? Enfim, mas eu acho que, assim, a nossa geração que não viveu a ditadura tá aprendendo muito com isso, né? Com esse filme. E eu gostei muito do filme, assim, eu acho que tá muito, muito, muito bom. Interessante, né? Que o que veio para favorecer o filme, que é isso que a Carol tá dizendo, assim, da tua geração, né, Carol, que não viveu diretamente essas questões da ditadura militar, nem sequer se envolveu muito, né, para ler, para conhecer e tal, até porque isso tudo em algum momento foi meio que deixado de lado, né? Como tema de debate, de discussão, eventualmente até na própria academia em alguns momentos. Como essa questão foi a partir das redes que ela foi se disseminando nessa geração, né? E como tu diz, assim, né? Eu tô dizendo agora que na verdade o que está acontecendo é o Oscar está virando pop, está ganhando samba também, porque a gente está virando, assim, nós estamos torcendo, né? A Copa do Mundo, Copa do Mundo também, né? Copa do Mundo, é o clima, assim, todo mundo está querendo se vestir de verde e amarelo, todo mundo, entre aspas, claro, né? Existem aqueles que não aprovam o filme pelo seu viés ideológico e tal, né? Mas assim, em geral, essa rede que se forma, que ela se forma a partir das redes também, né? É a mesma que começou a destruir um dos filmes que estava sendo dos mais aclamados, né? A gente está falando aqui do Emília Pérez, né? Que é um filme francês, né? Dirigido por um francês, gravado uma parte na América Latina, outra parte na Europa, com dinheiro multinacional, com uma história mexicana que não agradou a grande parte do seu país, né? Uma apropriação cultural indevida ali. E, como a gente viu, né, que a relação, as redes revelaram uma postura da atriz que poderia ser, por ser uma atriz trans, poderia ser o elemento mais motivador de um aglutinar de gerações ali para aplaudir, porque é o momento em que a gente está falando, né, de inclusões, de queda de preconceitos e tudo mais. Então tinha tudo para que isso fosse cada vez mais um valor a favor do filme. E de repente, muito por essa apropriação brasileira do momento, né, foi se buscar no passado dessa atriz questões aí de manifestações que começaram a depor contra ela. Então, esse foi um dos pontos, né? E o outro ponto, claro, também se for discutir o filme... ser tirada da campanha, né? Exatamente. E a outra questão é a própria representação do universo trans num filme que não agradou ao universo trans de ser representado daquela maneira, né? Tem vários sociólogos que estão analisando isso. Então, aí também, né, a mesma internet que propõe, valoriza e dá força, ela também expõe um passado, né, que condena. Marcos, tu que entende bastante e lida com equipes de filmes em festivais, né? O que aconteceu talvez com a Emília Pérez poderia ter acontecido com Ainda Estou Aqui, apesar da nossa força nas redes. Um caso pequeno a Fernanda Torres tinha numa série dela, ela tinha feito uma blackface,
que é uma coisa agressiva com a comunidade negra, e ela e a equipe toda soube gerenciar. Eu acho que, assim, opinando, Emília Pérez não soube o que fazer com o contraditório ou com as campanhas difamatórias. O que acontece na área da política, na área de Oscar, poderia ser, tu procura, quando tu tá em evidência, tu procura, faz aquela investigação do que teria que te desabonaria, e tu vai antes e te defende. Normalmente é assim, né? A equipe do Emília Pérez, para mim, como equipe, falhou muito, porque uma defesa e um apoio à atriz poderia ser muito melhor do que isso que aconteceu. Boto na discussão aí com vocês para ver se não foi um problema maior, assim. Que a Carla Sofia went rogue, assim, ela ficou rebelde e fez entrevistas sem o aval da Netflix, né? Então, acho que isso que... né, deu problema ali, porque ela falou muitas coisas, assim, polêmicas naquelas entrevistas internacionais. E aí deu problema, inclusive, com o próprio diretor, né? Uma coisa que tu não vê com a Fernanda Torres e o Walter Salles. Eles vão, inclusive, dar entrevistas juntos e se complementam em todos os assuntos. Boa, né? Uma grande sintonia. Ali, aparentemente, me parece que não houve um gerenciamento de crise. Né? Deu uma crise e aí não houve um trabalho de equipe para gerenciar essa crise. Então, também eu gosto de avaliar assim, quem está por trás de tudo isso. Né? No filme do Walter Salles, tem uma produção muito importante, que já tem experiência no Oscar. Um dos produtores maiores do filme é o Rodrigo Teixeira, da RT Features, que é uma das maiores produtoras de filme do Brasil e que não é sua primeira vez no Oscar. O que, assim, a experiência vale, né? Tu vai lá na primeira vez, tu sente como é que é, quando tu vai na segunda, tu já sabe melhor. E o Rodrigo Teixeira e a sua empresa fizeram isso com o Me Chame Pelo Seu Nome. Timothée Chalamet, o filme ganhou o Oscar, né? E o Rodrigo estava lá, e o Rodrigo acompanhou esse processo. Então, eu diria que esse olhar dos produtores é muito importante para a carreira do filme, do ponto de vista da sua exposição, né, frente ao universo midiático hoje, em geral. As pessoas que vão ver o filme vão ter uma relação com o filme, mas até chegar a ir ao filme, existe toda uma decisão, né, que é financeira. Onde é que eu vou botar o meu dinheiro? Que filme eu quero ver? Se eu gosto ou não de filme brasileiro. Se eu tenho preconceito de filme brasileiro. Então, toda essa estratégia de divulgação, marketing e até esse olhar que tu disseste de pensar a crise antes dela acontecer, a gestão prévia. É o que leva também uma obra a chegar a um universo desse como o Oscar, né? Que não é assim, joga o filme para cima e ele cai no Oscar, né? Sim. Marcos e Carol, é importante como nós falamos Copa do Mundo, Carnaval, podia ser Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos são em Los Angeles, tudo pesa. As chances, as projeções, é difícil. Eu combinei com o Marcos antes de a gente entrar também, para ele contar depois um pouquinho dessa fórmula de premiação, não, de indicação e depois de votação, né? Porque é uma coisa, mas as chances concretas. Eu queria tentar entrar no que a academia pode surpreender, no que ela pode nesses 3 prêmios e nos outros, se a gente quiser. Para mim, já começando a abrir, acho mais clara na votação, a possibilidade, por tudo que envolve, do melhor filme internacional ser a única premiação nossa, e as outras 2 bater na trave, como se diz assim. O melhor filme talvez não, porque com essa sequência de premiações de Brutalista, Nora e Conclave, eu acho que o melhor filme, para Ainda Estou Aqui, não teria onde se basear. Eu falei com o Marcos antes de a gente começar, o efeito Parasita, né? O Parasita foi uma das surpresas de um filme, melhor filme estrangeiro, ser também o filme único, do Oscar. Né, exatamente, né? Então, o estrangeiro que já ganhou o Oscar em quantos anos? E Fernanda agora, nas últimas, quando fechou agora as urnas, como se diz assim, as revistas internacionais de cinema e de variedades começaram a já dar que ela perderia. E o melhor filme não, e talvez o melhor filme internacional
por causa da campanha de Emília Pérez, apesar de reconhecer que A Semente do Fruto Sagrado é um filme, a gente sabe da força iraniana dentro do Oscar, né? Mas nas outras premiações ele não foi, né? Então, e A Garota da Agulha ser um filme muito bom, mas não ter o perfil para ganhar, né? Larguei a coisa assim, começamos com Carol, começamos com Marcos. Eu acho que os incêndios em Los Angeles, né, por mais trágico que foi, ajudou muito a campanha do Ainda Estou Aqui, né? Porque eu acho que se os votos tivessem ocorrido ali em janeiro, né, como era para acontecer, era em janeiro, né, que era para acontecer. Acho que Ainda Estou Aqui ia perder para Emília Pérez, né? Sim. Então, acho que sim, filme internacional, com certeza eu acho que vai ganhar. Eu quero que ganhe. Sim, a gente quer, né? Estarei lá. Estaremos aqui. Mas é que eu não vi, né? Alguns deles, eu né? não Tá. vi o Brutalista, não vi o Conclave, que é os que estão mais entre ali, né? Mas porque por fosse esse eu, daria movimento- o troféu pra É mim por do esse Sonic. movimento que tá tendo, assim, como é que tu analisa? Porque às vezes a gente não precisa. É bom que a gente veja todos os filmes, mas a gente entende como é que estão as ondas, né, de votações, etc. Ontem o The Guardian postou uma matéria dizendo que Ainda Estou Aqui devia ganhar melhor filme, né? E eu concordo. Mas eu acho que esses jornais internacionais estão muito explorando a força dos brasileiros, né, nas redes. Então acho que eles acabam fazendo essas matérias mais para clickbait de brasileiro, assim, né? Tipo, então não sei se é realmente a opinião deles, né? Mas assim, é que eu não tenho muita categoria para afirmar, tipo, qual que vai ganhar, né? Mas eu queria que Ainda Estou Aqui ganhasse muito o melhor filme internacional. Essa assim. manifestação da Carol é um pouco a manifestação da Copa do Mundo que virou o Oscar desse ano, né? Em que existem diferentes níveis de envolvimento com o cinema. Um deles é esse, sim, uma pessoa que gosta de cinema, que vai ao cinema e que se surpreende com um filme brasileiro no meio desses blockbusters. Aliás, é interessante ver que é o filme o mais baixo orçamento, O mais baixo orçamento, entre né? todos. Quer dizer, o Rodrigo Teixeira, ele não afirma ali e tal, mas ficou entre 1,5 milhão, alguma coisa assim. Nossa, né? aí, O filme. pra Hollywood e a gente está trabalhando com filmes como Duna, que custou 190 milhões. Quer dizer, tu está falando de proporções diferentes, né? Então, assim, esse é um detalhe. A outra questão, então, é esse envolvimento emocional, né? Que as pessoas, então, é como torcer para a Copa do Mundo, né? Eu quero que o meu time ganhe, se não ganhar, o Brasil tem que ganhar, aí não ganha, a gente sai mal, tal, aquela coisa que é torcedor e que ajuda muito na bilheteria, que é a parte mercadológica desse processo, né? Porque no fundo o que há? Há um filme que a crítica pensa que deveria ganhar. A crítica olha, como crítica a gente olha e diz, Muitos festivais têm o prêmio da crítica, né? Exatamente. Então, por exemplo, A Nora é um filme que ganhou o Festival de Veneza. Então, ele é o filme, para Veneza, ele foi o filme, né, principal do festival, e ali começou E aí se pensou que, bom, o Globo de Ouro vem, e aí Conclave acaba ganhando. Então, assim... Tá bem dividido. Vai para vários lados e é difícil realmente definir aquela história do filme que começa a ganhar o Globo de Ouro e leva todos os prêmios, né, tá, os grandes vencedores e tal, enfim. Então tem isso. Aí tem depois o filme que eu gostaria que ganhasse, é uma questão pessoal, né? Eu gostaria que ganhasse tal filme, né? E no final tem o filme que vai ganhar mesmo. Né? E aí as três coisas podem dar certo ou elas podem dar totalmente errado. Né? Quando me perguntam assim, eu na minha posição, eu sempre digo que eu não sou torcedor de cinema, eu sou crítico de cinema, então eu não torço. Claro, do ponto de vista como patriota e brasileiro, eu gostaria muito que o filme do Walter ganhasse as três categorias, mas olhando objetivamente do ponto de vista crítico e da forma como se dão as votações, que é o que tu estava comentando antes, Gonzaga,
dá para ter uma projeção do que não deve acontecer. Porque também a gente pode ser surpreendido, que é o que a gente falou do Parasita. Do Parasita, né? Um filme que levou o Oscar e não se imaginava tanto. Tal. O que existe nessa conformação para melhor filme? Então tá aí, né? O pobrezinho brasileiro de 1,5 milhão até chegar a Duna de 190 milhões. Só que Duna já nem precisa ganhar o Oscar, porque eles gastaram 190 e já arrecadaram quase 800 milhões. Então, assim, o Oscar é um detalhe na vida de Duna. Agora, para o Ainda Estou Aqui não é um detalhe, né? Chega a arrepiar a gente de pensar que será o primeiro Oscar brasileiro, porque o Orfeu Negro, que a gente não citou, lá do Breno Mello e tal, Marcel Camus, né? Música de Vinícius de Moraes, filme todo brasileiro, mas não era brasileiro. O filme era francês. Mais ou menos como Emília Pérez, essa coisa foi um cineasta francês, né? Eu até tinha pensado em começar a dizer, bom, tem um filme francês, feito por um francês, na América Latina, não sei o quê, e não estou falando de Emília Pérez. O Orfeu Negro, né? Sim. Que não deu Oscar e tal. O Beijo da Mulher-Aranha, feito por um argentino, no Brasil. Tal, com Hector Babenco, né? William Hurt, né? Mas não era brasileiro. Né? O Diário de Motocicleta ganhou o Oscar. Oscar, melhor música pro Jorge Drexler. Feito por Walter Salles. O cara aí do nosso cara. Não era brasileiro o filme. Sim. Né? Então, assim, agora a gente tem um filme 100% brasileiro. Uma história brasileira, atores brasileiros, produção. É uma produção também com dinheiro francês, né? Mas a produção majoritária é brasileira. Por isso que ele é um filme inscrito como brasileiro. Né? E aí, onde é que ele tem chance? A votação dos filmes do melhor filme, todo mundo vota no melhor filme. Todos os 10 mil homens e mulheres da academia, né? Todos os votantes votam no melhor filme. Melhor filme, né? O menos votado cai fora. E aí eles começam a sair. Até ficar essa relação de 10. No filme internacional, não é obrigado a votar nesse filme. E quando vai chegando, né, nesse momento final, só vota quem assistiu. Porque eu gosto da França, vou votar no filme francês mesmo que eu não vi. Não. Tem que assistir. Ou assiste no streaming, que a gente recebe do Globo de Ouro, e ali quando tu dá o play, eles já sabem. Sim, Marcos deu o play. Assistiu até 10 minutos, deve ter ido no banheiro. Assistiu depois mais 15. Sim. Eles sabem se você assistiu controle, todo corrido, se não, se parou na metade, se deixou, então tem um controle muito sério nisso, né? E se você não assistiu no streaming, você vai dizer qual é a sessão, qual é o cinema, qual é o horário que você foi. E eles vão checar se você assistiu o filme. Então ali, nesse final, é realmente assim, quem viu esses 5 filmes, né? Que tu citaste 2 pode sair, né? Poderia sair no intervalo do Brutalista e eles não aferirem, não, é uma brincadeira, mas provavelmente tem esse controle muito forte, né, Marcos? Tem um controle fortíssimo. E nesse final é isso. Então estão ali os 5 filmes, uma animação, 2, o filme dinamarquês, o filme alemão, o filme francês e o filme brasileiro. Todos, do meu ponto de vista da crítica, muito bons. Muito. Flow é um deleite no universo da animação. Né? Sim. E a Letônia, um país que a gente nem sabia que fazia uma coisa tão boa com tão pouco dinheiro e tal. O filme da Dinamarca é uma delícia, uma história, história, um preto e branco envolvente, uma história de vida, de nascimento, de maternidade, de sofrimento, de pós-guerra. Não, e uma história real também, né? Uma história inspirada numa história real que também, dá para bater no coração das pessoas, né? O filme alemão que trata alemão, da questão iraniana. Porque o diretor não poderia... eu falei iraniano, mas ele não poderia ser iraniano porque ele teve que fugir do país para concluir, né? É um filme também forte que trata ali de como um regime forte no país se instala numa família e como essa família reproduz isso, né? Quando o pai descobre que tem uma arma, tal, e toda uma situação. São filmes excelentes que devem ser vistos, né? Agora, a Carol apontou algo muito bem, é o timing
que a gente não sabe, a gente não previa incêndio, não previa que a Carla ia abrir a boca e falar tanta coisa, tal, e não previa que eu ainda estou aqui, fosse ganhar, a Fernanda ganhar o Globo de Ouro e aquilo estourar, e aí as pessoas foram assistir ao filme. Muita gente que não tinha sequer visto o filme, porque você sabe, né? Só no Festival de Gramado eu assisto a 300 longas-metragens por ano que ainda não chegaram no cinema. Entre documentários e ficção, é uma média, só de produções brasileiras. Aí tu imagina isso no universo do Oscar, de ver todos esses filmes que se inscrevem e tal. Então tem gente que, isso aqui eu não vou ver, isso aqui Sim, para a escolha de... Então é uma escolha. E no final, quando você tem que ver, a obra surpreende, porque é um filme que, artisticamente, atuações, direção, fotografia e uma história que envolve. Então, dando o contexto mais técnico do processo, é o prêmio mais possível do nosso filme brasileiro, né? Mas a Fernanda continua tendo grandes chances, porque ela tem se mostrado, e isso faz parte do arcabouço Rodrigo Teixeira e tudo mais, de promover o filme, botar nos principais debates norte-americanos. Ela é muito boa, ela fala bem, ela se expressa, né? Ela é aquela comediante que todo mundo achava que ela só era comediante, no Brasil mesmo, né? E começaram a ver que ela é uma atriz dramática maravilhosa, e foram lá ver Marvada Carne, que ganhou todos os prêmios de Gramado, que ela ganhou melhor atriz também, e descobriram ali uma grande atriz, não só dos normais, né? Das séries. Que é ótimo também. Que ela é maravilhosa. E isso demonstra como ela é ótima, né, Carol? Porque ela é tão ótima fazendo comédia e, de repente, ela vira e vai fazer um drama com essa força. E acredito que ela ganhou muita força quando, logicamente, a Carla descendeu de potência, inclusive na sua própria bolha trans. Né? Por manifestações e pela característica principal do filme. Mas aí tem em relação a Demi, talvez o único inconveniente é Demi Moore. Inconveniente, ela é bem da nossa geração, assim, a gente viu muita coisa dela e tal, né? E ela tem ganho, né? Ganhou agora o SAG e tal, e ela é uma persona norte-americana que nunca ganhou, e aí o etarismo também pode entrar. É um filme poderoso que tem feito uma bilheteria maravilhosa no cinema também. Então, se tem alguém que pode derrubar a Fernanda, é a Demi Moore. Então é o mais difícil de saber ali, vai depender um pouco. A gente sabe, né, que nesse universo de votações, atores votam em atores e atrizes votam em atrizes. Então, a Fernanda não era uma atriz conhecida. Quem votar nela é porque realmente viu que ela tem um trabalho de excelência que merece o maior prêmio do cinema, né? E quem votar na Demi Moore às vezes pode ser porque é amigo, conhece. Meio Leonardo DiCaprio, né? Isso, ele não tinha ganhado nenhum Oscar, e daí ele ganhou no Oscar no filme, exatamente, no Regresso, que não seria o melhor filme dele, né? Pra ganhar exatamente, né? Filme para ganhar. Então essas são coisas que é difícil apostar realmente, né? Por isso eu não aposto. Não me chame para apostar, que eu não aposto. Também não. Uma coisa que eu acho muito legal da Fernanda é que tem circulado muitos vídeos dela tirando foto com os paparazzis, né? E daí os gringos estão falando português com ela. Eu acho isso incrível, tipo, ela é tão carismática que os estadunidenses, que normalmente, tipo, estão nem aí para um português, para um espanhol, estão falando obrigada, sabe? Tipo, isso tem a ver com a postura dela, porque nos festivais internacionais, quando a gente vai e tem ali o photocall, que é esse momento, né? Normalmente, claro, vocês têm jantares e tal, mas quando é coletiva, antes de ir para a coletiva, tem uma sala específica e fica ali os fotógrafos que a gente recebe aqui, o cara da FB, o cara da Reuters, uma vez até eu entrei lá em Toronto e assim, meio de contrabando, minha câmera, para fazer uma foto, todo mundo com seu banquinho profissional, assim, né? Aquelas câmeras, e eu com uma câmerazinha assim, fiz umas fotos, até que alguém veio me dizer: Sir,
please. Get out. E aí... Então, sim, a gente... Pô, não te chamaram pra tirar a foto tua, mano. Pois eu... Naquele momento a gente percebe, assim, quem é mais simpático também. Sim. E ela tem uma simpatia natural, né? Tem gente que às vezes vem no photocall, fica 2 segundos, vira... Ou às vezes só mostra o lado que lhe favorece, né? Tá, tem gente que diz assim, só esse aqui, porque o outro não favorece. Sim. E vai embora. E no caso dela, não, né? Ela para, ela vira, ela atende. Então, essa simpatia também vai conquistando. Né? E é um ponto sempre a favor, né? Tanto depois de ganhar o Globo de Ouro, né? Ela ganhou o Globo de Ouro. E tem diretores que já disseram, né? Eu quero trabalhar com a Fernanda Torres. Isso. Tomara que aconteça, né? Acho que vai. A gente acompanha a ascendência de alguns atores, né? Agora o Rodrigo Santoro com o Último Azul em Berlim, Wagner Moura já também, algumas outras atrizes e atores. Gente, eu acho que nós estamos satisfeitos aqui com Arte Debater. A gente, ao contrário do que poderia esperar, não falamos vai ser melhor filme, Brutalista ou Anora. A gente centrou mais no Ainda Estou Aqui. Eu quero só que a gente faça uma palavrinha final. Eu vou dizer assim, eu vou tentar ser torcedor, mas eu não vou me frustrar. O que vier pro Ainda Estou Aqui, para mim já é uma vitória até então. E antes de eu passar a palavra para vocês, eu vou dizer aqui, nós estamos com o Marcos Santuário, a Carol também, nós vamos estar domingo à noite, domingo tardezinha já, nós não estávamos a tarde inteira aqui, mas vamos ter uma cobertura especial do Correio do Povo nas redes, no Twitter, no X, né, do Correio do Povo, com cobertura nas ruas também, nos bares e locais que vão transmitir o Oscar, e também nós vamos ter, eu e o Marcos Santuário vamos conduzir aqui uma live a partir das 8 horas, das 8 às 9, antes da premiação, que é às 9, e depois, meia-noite e meia, por aí, voltamos com uma avaliação rápida do que foi o prêmio, eu e o Marcos, e o Correio do Povo em todas as redes, e já, desde hoje, desde todos os dias, em tudo, redes, desde site... setembro, eu diria. Não, a gente já está desde setembro, desde que a premiação do roteiro em Veneza, do Ainda Estou Aqui, a gente já está cobrindo. E feliz aqui com o apoio total, né, maravilhoso da nossa técnica aí com o Wilson Bravo. Exatamente. E todo o pessoal do multimídia para fazer funcionar Exatamente, isso, né? agradecer aí a técnica, a edição, todo o suporte aí do Wilson Bravo, toda a equipe também, o Felipe Gerlach, o Thiago Basso, a nossa equipe de retaguarda também. Carol, palavras finais sobre Ainda Estou Aqui, Oscar. Assim, eu acho que é importante falar sobre memória da ditadura, sabe? Que eu acho que o Brasil é muito fraco nisso. Outros países que tiveram ditaduras têm museus, né? Tem, né, coisas sobre a ditadura. Eu acho que esse filme, né, ele faz esse serviço muito bem. Então, acho que por isso a minha torcida ainda, além de ser brasileiro, né, acho que isso é muito relevante de falar. E estaremos aqui no Oscar, né? Eu estarei torcendo para ainda isso aqui, já falei isso 10 mil vezes e vou repetir. E é isso aí. Acho que para mim é isso. Perfeito, Marquinhos. Beleza, a Carol falou uma coisa super importante, que é o filme, ele pode ganhar ou não, mas já ganhou, na verdade, né? Ao ser indicado, a lógica é essa, a indicação já dá uma visibilidade, e o Walter Salles também disse isso que a Carol acabou de dizer, esse rememorar do que aconteceu na ditadura, rememorar para quem tem memória e trazer o assunto para quem não conhece e não entende realmente o que aconteceu. E, por outro lado, mostrar, para mim, isso também é um valor muito importante, mostrar para o Brasil e para o mundo que o cinema brasileiro está sendo feito com uma qualidade e com uma potencialidade como indústria criativa que ele é, num dos seus melhores momentos, né? Tu acabou de citar também, a gente teve agora o filme premiado no Festival de Berlim, que é um dos mais importantes do mundo também, então, e agora me parece que se isso abrir caminho para que o público se aproxime mais do cinema brasileiro, já é uma das maiores vitórias. E como a Fernanda disse, né? Gente, não precisa, se não ganhar, não vamos ficar tristes, a gente já ganhou. Já ganhou. A gente já está aí, e não é um discurso perdedor esse, porque a gente ainda pode ganhar.
Se ganhar, maravilhoso. Agora, se não ganhar, toda essa exposição e essa trajetória desse filme que leva consigo o cinema brasileiro, a indústria criativa do cinema brasileiro, os trabalhadores do cinema brasileiro que ajudam com que o PIB do país melhore cada vez mais, já é uma grande vitória, né? Então, me parece que o cinema brasileiro está de parabéns e tomara que o público se dê conta, deixando de lado também eventuais problemas de polarização política, entender o cinema como uma manifestação da arte em toda as suas possibilidades, né? Eu queria terminar quando a Carol falou aqui de memória de ditadura, só lembrar, eu quero ser grato a uma professora minha da faculdade da URGS, lá na pós-graduação na Letras, professora Gínia Gomes, tinha uma disciplina, e eu quero falar porque a Carol falou, para que leiam mais livros sobre ditadura. Existe uma disciplina lá que a gente fez, que chama-se Autoria Feminina. A autoria feminina na ditadura, a gente teve uma literatura feita por mulheres a partir de depoimentos pessoais, então autoras como Liniane Hagbrum, a Maria Pila, que é Maria Regina Pila, ainda viva, com o Volta semana que vem, do exílio na Argentina, Bernardo Cussins, que participou também com o K, esse que estava na mesa com Marcelo Rubens Paiva. Existe uma literatura, existem assim, centenas de livros sobre ditadura militar, que as pessoas leiam mais. A partir do Ainda Estou Aqui, da leitura do Ainda Estou Aqui, que as pessoas se estimulem também a ler mais sobre a ditadura, porque o cinema é uma das artes, das ferramentas, mas que também leiam. Então eu só queria agradecer também a professora Gínia, que faz um trabalho de recuperação dessas obras que falam de ditadura militar, e agradecer Carol Santos, Marcos Santuário, por este Arte Debater especialíssimo. E domingo, ansiedade total. A expectativa tá alta. O Marcos falou que se não ganhar, já ganhamos, mas... Ansiedade total. A gente tá num clima assim que a cada hora que chega. Então, todos acompanhem a cobertura do Correio do Povo para o Oscar, a 97, edição 97 do Oscar. No domingo estaremos aqui juntos para torcer e também para noticiar quem serão os ganhadores. Vai ser divertido, vamos lá. Tá bom. Muito obrigado, até mais, até um próximo Arte Debater. Obrigado.